E chegou a hora de falarmos de ciclos de expansão. Chegou a hora de falarmos e basearmos a expansão digital. E você vai começar a entender, vai começar a encaixar na sua cabeça o porquê de cada um dos tópicos que nós fomos falando até então. Então, vamos lá? Vamos para a nossa prancheta? Aqui é o nosso ciclo de expansão. A primeira atividade que você está fazendo é muito mais relacionada a um planejamento interno. Então, você já está cumprindo uma primeira fase. Para que você cumpra esse planejamento interno da maneira adequada, você vai precisar produzir conteúdo, distribuir para pessoas e fazer atendimento, né? Por enquanto, o que você aprendeu? Você aprendeu sobre a produção de conteúdo. A próxima etapa é, como você tem uma tarefa para essa semana, ir olhar os concorrentes, analisar os concorrentes e verificar qual tipo de conteúdo tem dado mais sucesso para eles e qual tipo de conteúdo você vai acabar aplicando à sua empresa. Essa fase de aprendizado é muito importante e é por isso que ela está dentro da estrutura de planejamento interno. A próxima etapa, que vem no próximo módulo, é promover a distribuição para as pessoas. Então, ok, eu entendi o tipo de conteúdo que gera maior engajamento, que gera interação das pessoas, que atrai o interesse das pessoas. Então, na segunda etapa, nós vamos aprender um pouquinho sobre distribuição para as pessoas. Como que eu entrego isso para elas? Quais as etapas eu devo fazer? Porque nós somos um negócio. Pouca coisa adiantaria se você aprendesse tudo isso e deixasse dentro de uma caixinha. Não. O objetivo aqui de tudo que você aprendeu é utilizar isso para fazer dinheiro, para fazer recurso, para te remunerar. Essa etapa de distribuição para pessoas é a etapa onde nós vamos para a prática, vamos lá para o Facebook, vamos aprender a realmente utilizar as ferramentas do Facebook para reconhecer os públicos, para desenvolver os nossos anúncios e tudo mais. E a próxima etapa é a etapa de atendimento. E na etapa de atendimento ok, eu entendi o que eu devo produzir, eu entendi que eu devo distribuir para as pessoas, como que eu vou promover essa interação, né? Eu sei o que elas mais gostam com a produção de conteúdo, pesquisei os meus concorrentes, vou fazer igual. Então, cheque na produção de conteúdo. Aí eu vou começar a distribuir para pessoas, vou começar a interagir mais com as pessoas, entregar mais conteúdo. Então, eu faço a etapa de distribuição. E a terceira etapa é a etapa de atendimento. Ela é tão importante quanto as outras duas. Porque pouco adianta eu ter o contato com muitas pessoas, eu apresentar meu conteúdo para muitas pessoas e quando elas ficarem interessadas eu não ter um momento de interação com elas, eu não conversar com elas, eu não atender às necessidades que elas buscam, que elas nos apresentam, né? Então, essa é a estrutura interna que você deve fazer nessa semana, né? Sobretudo produção de conteúdo, você vai aprender muita coisa legal e ao longo da próxima semana a gente vai trazer um pouco desses insights aqui. Depois, na próxima semana, você aprende a distribuição de conteúdo e nós vamos gradativamente falando um pouquinho de atendimento também. Como você já possui uma empresa, já tem uma atividade econômica, né, muito provavelmente, ou caso você ainda não tenha, de modo geral, esse atendimento nós fazemos diariamente desde que nós nascemos, né? Então, quando você era um bebê e você queria uma mamadeira, queria uma coisa, quando você chorava, você era recepcionado por alguém. Eu chorei, a minha mãe foi lá me amamentar ou me dar uma mamadeira. Neste momento, eu presto um atendimento a ela, né? Então eu a chamei e eu vou ter uma interação. Essa interação nada mais é do que um atendimento. O atendimento é atender a uma necessidade. No caso, neste exemplo, a necessidade era de quem chorava. A necessidade, nesse exemplo, era minha, né? Mas ainda assim, eu atendi, eu interagi com ela. Então, esse atendimento é atender a outra parte. Nós fazemos isso a todo e qualquer momento, independente de vender ou não vender. E vale lembrar que a cada vez que você queria ir numa festa, que você queria sair para brincar, que você queria dar uma volta, tudo isso era um processo de venda. Então, você expunha isso para o seu responsável lá atrás, quando você era criança, ele avaliava as possibilidades, avaliava risco, benefício, vou te ver feliz, vou, o risco é baixo, então, ok, está liberado. E essa interação você, na verdade, estava vendendo a ideia para a pessoa. E algumas vezes, com toda certeza, ao longo da sua vida, você teve que argumentar, mas eu quero ir por isso, por isso, por aquilo. E aí, neste momento, com essa argumentação, você estava ainda mais incentivando a venda. Existiram alguns casos em que você deve fazer uma troca, né? Um aprendizado, tu faz isso, eu faço aquilo. Então, ali você começou a ter um atendimento, uma prestação de serviço. Ou seja, o atendimento é natural, as pessoas fazem regularmente e é algo que você já executa no seu dia a dia. Por isso, dentro da temática toda, esse vai ser um item que vai ter uma atenção mais à frente, né?
É um item que vai ter uma atenção quando você realmente o exigir. Para essa etapa de planejamento interno, você faz isso de modo natural e de modo muito bem. E por que nós chamamos de ciclos, né? Porque é realmente o objetivo de girar essa estrutura, de fazer a produção de conteúdo, distribuir para pessoas, depois ir para o atendimento. Depois que eu entendi isso e que eu atendi as pessoas, eu não produzi e saí correndo, eu realmente atendi, eu interagi com elas, eu começo a observar o que elas mais gostaram. Nesse atendimento também é o que você verifica lá nas ferramentas de analytics. Por quê? Porque é o momento onde as pessoas começam a interagir. Lembra? Até então a produção de conteúdo é você sozinho, entregando conteúdo. A distribuição para pessoas ainda é você ou a sua equipe, né? Mas divulgando isso para outra pessoa. Ainda é uma atividade interna. E quando você tem o atendimento, é o primeiro momento em que você tem interação com uma outra pessoa. É aqui que entram os analytics das redes sociais. É aqui que você vai mensurar. Ah, deu mais curtida, deu menos curtida. É aqui que no seu site você vai ver. Opa, eu tive mais buscas por isso ou tive menos buscas? Tive mais acesso ou menos acesso? É aqui que na sua loja, no seu marketplace, você vai verificar. Opa, eu vendi mais esse produto, teve mais gente entrando, teve menos gente entrando, mais pessoas clicaram no meu link, menos pessoas clicaram no meu link. Essa interação aqui, mesmo que nas redes sociais, mesmo que seja uma interação automatizada, né, em que você entrega o conteúdo e espera a outra pessoa vir até você, ainda assim no atendimento. Existem atendimentos em que exige a dualidade, que é, exemplo, uma troca de mensagens, que a pessoa fala alguma coisa, você tem que responder, e assim vai. Existe esse ping-pong de informações, né? Mas, de modo geral, mesmo a publicação e a leitura dos dados é uma atividade de atendimento nessa nossa análise. Então, a primeira etapa é realmente o planejamento interno. E a chamada para ciclos é porque a gente vai preencher isso aqui uma vez, vai preencher 2 vezes, e vai ser uma crescente. Nós vamos fazer isso constantemente para cada etapa de expansão. E aí a gente vai sair um pouquinho e ir para a divulgação digital. Primeira etapa é, eu fiz o meu planejamento interno. A segunda etapa é, eu vou colocar isso na rede social. Eu vou colocar isso em algum ambiente, né? E geralmente, quem segue a maioria das marcas, para marcas pequenas sobretudo, são as pessoas mais próximas. Se você tem uma empresa, geralmente alguém que gosta de você, mas gosta da pessoa física e acabou seguindo a sua empresa. Ou algum cliente muito próximo, mas geralmente essa primeira etapa é a divulgação digital de algo que já existia, de alguma interação que já era natural para você. Se você tem uma loja, talvez já sejam daqueles seus clientes. Ou seja, é um público para o qual você está divulgando apenas da maneira digital. E essa é o que nós ainda não chamamos de expansão digital. Por quê? Porque você ainda está dentro do seu próprio domínio, utilizando apenas uma ferramenta diferente. Seria como se você revezasse entre um aplicativo, né, ou um flyer. Ainda assim, se você tem o contato das pessoas, você ainda está utilizando a mesma comunicação. Então, olha lá. Aqui em produção de conteúdo, eu vou fazer isso. Vamos usar o exemplo de um flyer, né? Um flyer nada mais é do que um encarte, uma impressão. Então, eu produzi um conteúdo, fiz um flyer. Eu contratei alguém para fazer a distribuição desse material. E aí depois as pessoas vieram à minha loja, eu fiz esse atendimento. Mas aqui ainda não é digital. Quando eu faço um primeiro momento, eu posso até pegar esse mesmo flyer e distribuir digitalmente para os meus contatos. Ok, mas ainda assim são os meus contatos, é a minha base, são as pessoas que já me conhecem. Aqui o desafio não é tão grande assim, porque as pessoas já te conhecem, elas têm um nível de tolerância e um nível de filtro também. Então, pode ser que aqui as pessoas curtam a publicação, interajam com o seu conteúdo muito mais por gostar de você do que pelo conteúdo em si. Por isso, essa primeira etapa de expansão, a primeira etapa, né, que é a divulgação digital, ela ainda não é tão clara, ela ainda não é tão limpa com relação ao Analytics. Ela começa a ficar mais limpa e você começa a entender melhor o contexto quando você vai para a primeira expansão digital. E nessa primeira expansão digital é que você começa a interagir com pessoas que você não conhecia antes. É aqui que efetivamente começam os testes. Você começa a verificar se o seu conteúdo está bom, se está atraindo mais pessoas e se não está. E pode ser também, o que é algo muito comum, sobretudo em redes sociais, que nessa fase de transição aqui, nessa linha que divide a divulgação digital e a expansão digital, a primeira expansão, pode ser que muitas pessoas que te seguiram e te seguiam antes comecem a sair.
Porque vamos supor que você fale de moda, né? Antigamente você começou a falar de moda, agora na realidade. Antigamente você tinha um perfil pessoal. Quando você começa a falar de moda, as pessoas que gostavam de você por você, que te seguiam para ver se você ia no churrasco, para ver se visitava a mãe, para ver se estava na praia, elas abrem o perfil e olham você falando sobre moda. Mas, meu Deus, eu não quero saber de moda. Eu gostava dela como ela era antes. Ok, faz parte, né? Então, muito provavelmente, essas pessoas deixarão de te seguir. Só que a rede social mesmo, ela vai te expondo para mais pessoas para que novas pessoas comecem a te seguir. E se o seu conteúdo for bom, vai começar a entrar mais pessoas. E essa é a fase onde a maioria das pessoas desistem. Porque elas acreditam que as pessoas que já seguem ela não gostaram do conteúdo e elas não enxergam que às vezes a rede social está trocando de pessoas. Para que você consiga enxergar isso, você tem que ir lá, eu vou dar um exemplo do Instagram, né? Vai em Insights e verifica lá, né, na interação de público, com o tamanho de público, quantas pessoas saíram e quantas pessoas entraram. Se você não enxergar isso, você apenas ver o número absoluto, você vai pensar, eu não estou crescendo, né? 2, ninguém está interagindo comigo. Porque nesse primeiro momento, quem chega às vezes não interage com você. Às vezes a pessoa está mais tímida, você também está começando, é um pouquinho mais delicado. Então é importante que você enxergue as pessoas que saíram e as pessoas que entraram. Quando você enxerga isso, você vê lá, por exemplo, num dia, 10 pessoas saíram e 10 pessoas entraram. Ou 10 pessoas saíram e 9 entraram. O que isso significa? Significa que você está reanalisando, reestruturando a sua base de informações. Significa que no dia seguinte já tem 9 pessoas que gostam de você. Mas se porventura você só olhasse o número de seguidores, você ia pensar da seguinte maneira: eu perdi um seguidor. Mas não, na realidade você ganhou 9 ao invés de perder um. Por quê? Lembra? Os números estavam praticamente iguais, você tinha, vamos supor, 2 mil seguidores, ok? E aí passou a ser 1990. 10 pessoas saíram. Só que 9 pessoas entraram. Então, quando você vai olhar 1999. Então, você vai pensar, eu perdi um seguidor. Mas não. Você ganhou 9 seguidores. 9 seguidores interessados no seu novo conteúdo. E essa fase é muito crítica, porque quando as pessoas não prestam atenção nisso, elas não compreendem isso, elas tendem a achar que não estão tendo resultado. E quando elas acham que não estão tendo resultado, quando elas não têm as métricas certas para acompanhar se estão indo bem ou mal, elas começam a desistir. Então, essa é uma fase muito crítica, é uma fase muito importante para você prestar atenção. É a fase da primeira expansão digital, talvez a primeira barreira dura de se ultrapassar, né? A barreira em que eu ultrapasso a minha conta pessoal, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que tinham uma expectativa que eu acabei frustrando, porque elas esperavam uma coisa de mim e eu trouxe uma outra. Depois disso, depois dessa primeira fase de expansão digital, você começa a praticamente trocar grande parte das pessoas que te seguem. Deve ficar, geralmente, as pessoas mais próximas, as pessoas que são seus familiares, ou as pessoas que te seguiam e passaram a gostar daquele conteúdo. Essas ainda permanecem, mas começa a entrar muito mais gente de fora, gente focada no seu conteúdo. E aí você entra na fase de expansão digital exponencial. Porque quando começa a entrar mais pessoas que efetivamente gostam daquele conteúdo, o seu nível de interação também vai aumentar, o seu nível de engajamento vai aumentar. Porque antes, as pessoas que não gostavam do conteúdo novo que você está trazendo, elas não interagiam com o seu perfil, elas não comentavam aquela publicação. Elas, talvez por respeito, até curtissem, dessem um like na sua publicação. Mas quando você ultrapassa a divulgação digital e entra na expansão digital, você entra totalmente na expansão digital, todas aquelas pessoas que entraram, elas entraram gostando do seu conteúdo. Então lembra que tinham aquelas 9 que entraram no primeiro dia, nesse exemplo? Não foram só as 9, no outro dia entrou mais 3, no outro dia entrou mais 15, no outro dia entrou mais 40, no outro dia entrou mais 8, e assim vai. Também é bom lembrar que é bem cíclico, não se desespere, tá? E as mudanças também do mercado, dos algoritmos do Instagram também interferem nisso. Mas voltando, nós entendemos aqui que existe a formação de novo público. E esse novo público tem muito mais chances de interagir. Então é nessa fase que aqueles seus índices lá de social blade, de engajamento, de crescimento de público, esses índices vão começar a se modificar. É uma fase lenta, é uma fase que não é fácil, não vou mentir para você, não é fácil, mas é uma fase muito importante e necessária. A partir desse momento, quando você entra totalmente na primeira expansão digital, a ferramenta também começa a olhar para você e ver, essa pessoa tem um conteúdo relevante. Porque lembra que você limpou as pessoas que não interagiam com você? Lembra que elas saíram naturalmente? E existem, inclusive,
casos de perfis de pessoas que dizem, olha, se você não gosta do meu conteúdo, saia. Por que elas dizem isso, né? Porque quando elas falam isso exatamente dessa maneira, saia do meu conteúdo, na prática elas estão limpando as pessoas que não interagem. Quando elas limpam as pessoas que não interagem, são menos pessoas. Pensa num percentual. Se eu tinha 100 pessoas e antes 50 não gostavam daquele meu novo conteúdo e elas não interagiam, mas eu tinha 50 que interagiu, aí eu tinha 50% de interação, 50% de engajamento. Agora imagina que eu limpo essas 50% das pessoas que não gostavam de mim. Mesmo que eu tenha um público menor, né, ainda assim eu teria 100% de engajamento. Todo mundo, todas aquelas pessoas que restaram, interagindo comigo. Quando isso acontece, o algoritmo pensa, olha, esse conteúdo aqui é muito bom, eu vou indicar ele para mais pessoas. Quando isso acontece, aí começa a sua realmente expansão digital exponencial. E essa é a primeira etapa. E é por isso que todo mundo diz que quando você tem um perfil, os primeiros 10 mil seguidores são os mais difíceis. Depois que você quebra essa barreira, tudo fica mais fácil. Tanto é que o próprio Instagram ele acaba te dando algumas funções, por exemplo, arrasta para cima e tudo mais. Ele entendeu que você já é um negócio, que você já tem um certo giro, que as pessoas realmente gostam de você. Como eles fazem análise de pessoas, análise de perfis, eles conseguem identificar até que nível é realmente um grupo pessoal e até que nível de seguidores é realmente uma marca, alguém com expoência, né? E a partir dali, a aceleração é crescente. Quanto mais conteúdo você faz, mais pessoas vão estar interagindo, e aí são pessoas, não necessariamente percentuais. Lembra que perfis grandes têm percentuais menores de interação. Então, neste momento, mais pessoas começam a interagir com você. Quando mais pessoas interagem com você, número de pessoas, a plataforma entende que, opa, esse conteúdo realmente é bom. E ela começa a te incentivar mais. O seu conteúdo começa a ser mais distribuído e mais pessoas conseguem te ver. E aí tem mais gente entrando. A plataforma também busca promover a seguinte ação. Ela, às vezes, te entrega para pessoas novas e não te entrega tanto para pessoas que já te conhecem. Por quê? Porque ela também tem interesse que você se comunique com as pessoas que já te conhecem por meio de um tráfego pago, né? Então ela vai te entregar menos para sua base, mas às vezes ela te mostra para outras pessoas. Por isso que é comum entrar novas pessoas frequentemente. Você vai olhar lá e tem, tantos seguidores entraram. E às vezes tem tantos seguidores que saíram. E os seguidores que saíram, não necessariamente eles saíram porque o seu conteúdo é ruim. Não. Pode ser que eles saíram porque eles já não te viam há muito tempo. Porque em algum momento eles pararam de interagir e também porque a plataforma não entregou você mais para eles. E quando você deixou de serviço para as pessoas por um tempo, você foi perdendo relevância. Quando vocês foram perdendo relevância, se essa pessoa está rolando lá o perfil e te vem, eu não sigo mais esse cara, nem sei mais o que ele faz, elas acabam deixando de seguir. Então esse movimento é natural, esse movimento é comum dentro das redes sociais, sobretudo com os algoritmos que temos hoje. Isso vai se modificando ao longo do tempo. De modo geral preocupações, produção de conteúdo. Faça um bom conteúdo. Distribuição para pessoas. Pense em estratégia de distribuição para pessoas, que nós vamos falar um pouco no próximo módulo. E atendimento, interaja com essas pessoas. Promova conteúdos, promova ações que realmente executem e estimulem esse atendimento, estimulem esse tipo de ação. E depois, meu amigo, da expansão digital exponencial, aí realmente o céu é o limite, né? Aí, nesse momento, você não tem mais problema, o mundo é todo seu. E às vezes você acha que você precisa ter um perfil enorme para poder crescer, para poder ficar milionário, para ganhar muito dinheiro, para viver das redes sociais. E não necessariamente. Se você tem um produto com um ticket menor, um ticket mais barato, você consegue vender esse produto. Vamos supor que você venda para 1.000 pessoas um produto de R$1.000. Isso já dá R$1 milhão. Mas se porventura o seu produto custa R$100, você vai ter que vender para 10.000 pessoas para conseguir esse mesmo R$1 milhão. Então, entender um pouquinho, nós vamos falar sobre isso mais à frente, qual o ticket do teu produto, né? Quanto que eu vou cobrar pelo meu produto, também é uma decisão. E essa decisão, esse teu nível de dimensionamento vai fazer você crescer ou enriquecer de modo mais rápido, mas também vai te trazer maiores responsabilidades. Produtos com um ticket mais alto também exigem uma entrega melhor, uma entrega superior, uma entrega que realmente promova a sua construção e promova o seu crescimento, ok? Você tem que valorizar as pessoas que estão investindo em você, assim como você hoje adquirindo esse material, ok? Esse foi o ciclo de expansão. Hoje nós tratamos, e nesse primeiro módulo tratamos muito mais esse planejamento interno, para que você compreenda um pouco do cenário, para que você analise outros players, e assim você vai primeiro fazer o dever de casa. Entendendo a casa, entendendo o cenário, vou executar tudo isso. Por isso,
cumpra, nós falamos a aula inicial, né? Faça todas as tarefas, execute tudo, porque isso vai ser base, e sem isso você não vai conseguir fazer as próximas etapas. Sem isso, você vai ficar perdido quando você chegar na sua divulgação digital, quebrando a primeira expansão digital. E nessa fase, se você não fizer tudo passo a passo, né, como nós indicamos aqui na metodologia, as suas chances de desistir lá na frente ou achar que não vai encontrar resultado são muito maiores. Então, cumpra etapa a etapa, execute os exercícios que com toda certeza eles terão um crescimento e um ganho exponencial lá na frente.